Você já parou para perceber que os problemas que mais te assombram hoje são exatamente os mesmos que assombravam seus pais? A briga pelo dinheiro que nunca sobra. O relacionamento que se repete com rostos diferentes. A sensação de que, por mais que você tente, algo sempre puxa você de volta para o mesmo lugar. A maioria das pessoas olha para isso e pensa: é azar, é a vida, é o destino. Mas e se eu te dissesse que não é nada disso? E se eu te dissesse que o que você chama de azar tem uma estrutura, tem uma lógica, tem uma causa identificável? E que, uma vez que você encontra essa causa, você pode mudá-la para sempre? Hoje a gente vai entrar fundo na lei hermética de causa e efeito. Não de forma teórica, não de forma superficial. A gente vai usar essa lei como um bisturi para dissecar os padrões que correm na sua linhagem, e traçar um plano real para substituí-los. Se você está pronto para parar de ser um eco do passado e começar a ser o arquiteto do futuro da sua família, fica aqui e se inscreve no canal, porque esse vídeo vai mudar o jeito que você enxerga a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas poderosa. Pensa na sua família, no seu pai, na sua mãe, nos seus avós. Agora me responde mentalmente. Existe algum problema que parece se repetir de geração em geração? Pode ser financeiro, sempre falta dinheiro, sempre aparece uma crise que apaga o que foi construído. Pode ser emocional, relacionamentos que terminam da mesma forma, pessoas que se isolam no mesmo padrão. Pode ser comportamental, vícios, raiva, autoboicote. Se você identificou alguma coisa agora, isso tem um nome. Chama-se ciclo geracional. E ele não é coincidência. Ele é matemático. Vamos entender a mecânica disso. Quando uma pessoa passa por uma experiência traumática ou por uma escassez intensa, seja financeira, emocional ou física, o cérebro cria um mapa de sobrevivência. Uma série de crenças, comportamentos e respostas automáticas que foram úteis naquele momento de crise. O problema é que esse mapa é transmitido, não pela genética em si, embora a epigenética já mostre que traumas deixam marcas biológicas, mas principalmente por modelagem comportamental. A criança aprende observando. Ela absorve o que os adultos ao redor dela fazem, sentem e acreditam. Então, quando seu avô cresceu numa época de fome e interiorizou que dinheiro é escasso e desaparece, ele passou isso para o seu pai através dos seus comportamentos, das suas falas, das suas decisões. E seu pai, por sua vez, passou para você, mesmo que nunca tenha dito isso explicitamente. Você não herdou só os olhos da sua mãe. Você herdou a arquitetura mental de gerações inteiras. Aqui está o primeiro grande corte que precisamos fazer. A maioria das pessoas que percebe esses ciclos cai numa armadilha, a mentalidade de vítima. Elas olham para o padrão e pensam: por que isso está sempre acontecendo comigo? Por que minha família é assim? Por que eu nasci numa situação dessas? Essa pergunta parece profunda, mas ela é uma armadilha. Porque ela não tem resposta útil. Ela só gera mais sofrimento, mais resignação, mais paralisia. O estrategista faz uma pergunta diferente: qual semente plantou esse efeito? Não é uma pergunta de culpa. Não é para encontrar um culpado na sua árvore genealógica. É uma pergunta de diagnóstico. É como um médico que não fica lamentando que o paciente está doente, ele pergunta qual é a causa, para poder tratar na raiz. Essa mudança de pergunta muda tudo. E é exatamente isso que a lei de causa e efeito nos ensina. A lei de causa e efeito é um dos 7 princípios herméticos do Kybalion, um texto de sabedoria antiga que sintetiza ensinamentos de Hermes Trismegisto, a figura mítica que os egípcios chamavam de Toto. O princípio diz o seguinte, de forma simples: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Parece óbvio, não é? Mas a profundidade disso vai muito além do que parece.
O que essa lei está afirmando é que nada acontece por acaso. O acaso, como nós entendemos popularmente, não existe. O que chamamos de acaso é simplesmente uma causa que ainda não identificamos. Isso muda completamente a relação que você tem com os problemas da sua vida. Aqui está o ponto que a maioria das pessoas resiste em aceitar. Toda crise externa é, primeiro, um efeito de uma vibração mental interna. Vou explicar o que isso significa na prática. Quando alguém que tem uma mentalidade de escassez profunda, uma crença enraizada de que nunca haverá dinheiro suficiente, recebe uma herança, o que acontece? Em pouco tempo, o dinheiro acaba. Pesquisas sobre ganhadores de loteria mostram exatamente isso. A maioria retorna ao nível financeiro anterior dentro de alguns anos. Por quê? Porque o efeito externo, o dinheiro, não pode persistir sem a causa interna que o sustente. A causa interna era: eu não mereço abundância. Dinheiro é perigoso. Dinheiro não fica. E então, inconscientemente, a pessoa toma decisões, faz escolhas, sabota oportunidades, até que o efeito externo volte a corresponder à sua causa interna. Isso não é misticismo. Isso é psicologia comportamental, é neurociência, é economia comportamental. Os nomes mudam. O princípio é o mesmo. Para dominar essa lei, precisamos entender que as causas operam em 3 níveis. Primeiro nível, as crenças. São as convicções profundas que você tem sobre si mesmo, sobre o dinheiro, sobre o amor, sobre o mundo. A maioria delas foi instalada antes dos 7 anos de idade, quando o cérebro está em estado hipnótico de absorção. Pessoas da nossa família não chegam lá. Dinheiro é só para quem nasce rico. Eu nunca fui bom nisso. Essas são causas de primeiro nível. Segundo nível, as emoções. As emoções são a energia em movimento que dá combustível às crenças. Uma pessoa que tem medo crônico do fracasso vai tomar decisões baseadas nesse medo, e o medo, paradoxalmente, tende a atrair exatamente aquilo que teme, porque molda as escolhas de forma a evitar o risco, evitar a exposição, evitar o crescimento. Terceiro nível, as ações habituais. Essas são as mais visíveis, mas são consequência dos 2 primeiros. As pessoas gastam compulsivamente, evitam investir, fogem de conversas difíceis, procrastinam em decisões importantes. Essas ações são efeitos das emoções e crenças, não as causas em si. O erro que 90% das pessoas comete é tentar mudar só no terceiro nível. Tentam criar hábitos novos sem mudar as crenças e emoções que os alimentam. É por isso que as mudanças não sustentam. Vamos fazer um exercício agora. Pensa em uma área da sua vida onde você se sente travado. Pode ser financeira, pode ser nos relacionamentos, pode ser na carreira. Escolhe uma. Agora, pensa no padrão que se repete. Não o evento isolado, o padrão. O que sempre acaba acontecendo? Sempre falta dinheiro no final do mês? Os relacionamentos sempre terminam por falta de comunicação? Você sempre chega perto de uma grande conquista e algo derruba? Agora vem a pergunta poderosa. Quando você era criança, você via esse mesmo padrão ao seu redor? Na maioria dos casos, a resposta é sim. E se não era exatamente o mesmo padrão, era a mesma frequência emocional, a mesma ansiedade, o mesmo senso de indignidade, o mesmo medo. Isso é o que chamamos de configuração padrão. É o estado mental e emocional para o qual você retorna automaticamente quando não está conscientemente escolhendo outro estado. Pensa como a temperatura de um termostato. Você pode aquecer o ambiente manualmente, um esforço, uma conquista, um bom período. Mas se o termostato estiver regulado para uma temperatura mais baixa, em algum momento o sistema vai resfriar o ambiente de volta àquele nível. Mudar a vida sem mudar o termostato é como tentar aquecer uma casa sem regular o termostato. Você vai se esgotar, e o resultado não vai durar. Aqui precisamos ser honestos sobre algo que está acontecendo.
Vivemos na era da distração máxima. Notificações, conteúdo infinito, ciclos de notícias, redes sociais projetadas para capturar e manter atenção. E tudo isso tem uma consequência direta nos ciclos geracionais. Torna ainda mais difícil parar e olhar para a causa. A crise financeira aparece, e em vez de sentar com ela e perguntar qual é a causa mental disso, a pessoa abre o celular, assiste a 3 vídeos, sente-se temporariamente melhor, e o padrão continua. O trauma emocional surge, e em vez de processá-lo, a pessoa busca a próxima dose de dopamina, seja no scroll infinito, seja no álcool, seja no trabalho compulsivo. A distração digital se tornou o principal mecanismo de perpetuação dos ciclos geracionais. Porque ela nos mantém permanentemente no nível do sintoma, nunca chegamos à raiz. A autoconsciência, a capacidade de pausar, observar e rastrear, é hoje uma habilidade de sobrevivência, não apenas espiritual. Agora vamos falar sobre o subconsciente de forma prática, sem misticismo excessivo. Neurocientistas estimam que aproximadamente 95% das nossas decisões, reações e comportamentos diários são comandados pelo subconsciente. Apenas 5% é ação consciente e deliberada. Isso significa que, se o seu subconsciente carrega um mapa que diz escassez é o estado natural das coisas, você vai tomar 95% das suas decisões alinhadas com esse mapa, mesmo que conscientemente você queira exatamente o oposto. É por isso que força de vontade sozinha não funciona a longo prazo. Você está tentando usar 5% de poder consciente para vencer 95% de programação subconsciente. A batalha já começa desequilibrada. A solução não é ter mais força de vontade. É reprogramar o mapa. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, disse uma das coisas mais poderosas já ditas sobre liberdade humana. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha. Na nossa escolha está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Esse espaço é exatamente o campo de batalha dos ciclos geracionais. Quando um gatilho geracional aparece, uma situação de escassez, um conflito no relacionamento, um fracasso profissional, o subconsciente quer disparar a resposta automática que foi programada por gerações. A resposta do medo, da fuga, da escassez, da sabotagem. O trabalho de quebrar o ciclo começa nesse espaço entre o gatilho e a resposta. Mas para usar esse espaço, você precisa primeiro conseguir percebê-lo. E isso requer prática deliberada. Mas saber disso tudo na teoria não quebra nenhum ciclo. O que quebra ciclo é ação. E para agir de forma diferente, você precisa de ferramentas diferentes. Então vou te dar 3 ferramentas práticas que você pode começar a usar ainda essa semana. Não amanhã, não quando a vida estiver mais tranquila, essa semana. Porque o melhor momento para plantar uma nova semente é agora. Ferramenta 1. O diário de padrões. Durante 21 dias, toda vez que você tiver uma reação emocional intensa, raiva, medo, ansiedade, tristeza súbita, você para e escreve 3 coisas. O que aconteceu, como você reagiu, e quando você reagiu dessa forma pela primeira vez na sua vida ou viu alguém ao seu redor reagir assim. Esse simples exercício começa a iluminar os fios que conectam seu presente ao seu passado. E quando você vê o fio, você pode cortar o fio. Ferramenta 2. A pergunta da causa. Sempre que algo der errado, uma crise financeira, um conflito, um resultado ruim, antes de entrar no modo reativo, você faz a pergunta: qual foi a causa mental que contribuiu para esse efeito? Não é para se culpar, é para ter poder. Porque se você identifica uma causa que está dentro de você, você pode mudar. Se a culpa é sempre externa, você está sempre impotente. Ferramenta 3. A auditoria de entradas. Com o que você alimenta a sua mente diariamente? Com quais conteúdos, com quais conversas, com quais pensamentos você passa a maior parte do tempo? Lembra, toda causa começa como uma vibração mental.
E as vibrações mentais são influenciadas pelo que você consistentemente coloca para dentro. Se você passa 3 horas por dia consumindo conteúdo que reforça a mentalidade de escassez, de medo, de divisão, isso está plantando sementes. Independente da sua intenção consciente, as sementes estão sendo plantadas. A auditoria de entradas é perguntar, todos os dias, o que estou plantando hoje? Chegou a hora de transformar tudo isso em algo concreto. A lei de causa e efeito, aplicada à sua vida, diz o seguinte: se você quer efeitos diferentes, você precisa plantar causas diferentes. Consistentemente, deliberadamente, dia após dia. E as novas causas precisam operar nos 3 níveis que conversamos: crenças, emoções e ações. O plano mental é uma ferramenta simples e poderosa. Funciona assim. Passo 1. Identifique a crença herdada que você quer substituir. Seja específico. Não eu quero pensar positivo. Mas sim, eu carrego a crença de que dinheiro sempre acaba, que não sou capaz de manter riqueza, que pessoas como eu não chegam lá. Passo 2. Formule a nova crença de forma clara e pessoal. Eu sou capaz de criar, acumular e manter riqueza. O dinheiro é uma ferramenta que eu sei usar. A abundância é o estado natural da minha linhagem a partir de agora. Passo 3. Identifique as ações que alguém com essa crença tomaria. Não imite riqueza. Imite mentalidade. Alguém que acredita em abundância estuda finanças. Alguém que acredita em relacionamentos saudáveis investe em comunicação. Alguém que acredita em saúde cuida do corpo. Passo 4. Crie um ambiente que reforce a nova crença. Isso inclui as pessoas com quem você convive, os conteúdos que você consome, as conversas que você tem, os lugares que você frequenta. O ambiente é o maior moldador de comportamento que existe. Passo 5. Repita até que o subconsciente adote como padrão. A neurociência mostra que novos padrões neurais se consolidam com repetição consistente ao longo do tempo. Estudos geralmente apontam para períodos de 60 a 90 dias para hábitos mentais profundos. Não desista antes disso. Aqui está algo que precisa ser dito com toda clareza. Quando você muda a sua causa interna, quando você genuinamente reprograma uma crença herdada, isso não afeta apenas você. Afeta seus filhos, que vão crescer vendo um modelo diferente. Afeta seus sobrinhos, seus irmãos mais novos, as pessoas ao redor que estão te observando. Você não é apenas um indivíduo fazendo trabalho pessoal. Você é um ponto de virada na sua linhagem. Você é o momento em que a história da sua família começou a mudar de direção. Isso tem um peso enorme. E também tem uma beleza enorme. Tem um salto importante que precisa acontecer nessa jornada. No começo, o trabalho é pessoal. Você está curando a si mesmo, reprogramando crenças, quebrando seus próprios ciclos. Isso é essencial e não pode ser pulado. Mas o objetivo final vai além da cura pessoal. O objetivo é construir uma infraestrutura, mental, emocional, financeira e espiritual, que dure além de você. Isso significa ter conversas diferentes com seus filhos. Não apenas dar a eles o que você não teve materialmente, mas dar a eles o que você não teve mentalmente. Ensinar sobre dinheiro, sobre emoções, sobre limites, sobre responsabilidade, sobre propósito. Isso significa criar tradições familiares que reforcem novas crenças. Conversas à mesa sobre conquistas e fracassos. Rituais de gratidão. Momentos de reflexão coletiva. Isso significa documentar, escrever, deixar registrado o que você aprendeu, o que você superou, o que você plantou, para que seus filhos e seus netos saibam de onde vieram e para onde estão indo. Uma última coisa que precisa ser dita sobre a sustentação desse processo. A antiga programação não vai embora sem resistir. O subconsciente vai criar situações, vai trazer memórias, vai gerar desconforto, vai tentar puxar você de volta para o familiar. Isso não é fraqueza. É o sistema funcionando como foi programado. Manter a nova causa como dominante exige 3 compromissos diários.
O primeiro é consciência, acordar todos os dias com a intenção deliberada de ser o criador, não o reagente. O segundo é comunidade, estar ao redor de pessoas que reforçam, não que esvaziam, a nova vibração. Você não pode crescer sozinho em ambientes que minimizam seu crescimento. O terceiro é compaixão, especialmente com seus ancestrais. Eles fizeram o que puderam com o que tinham. Seus padrões foram estratégias de sobrevivência em tempos mais difíceis. Guardar raiva da sua linhagem é continuar preso a ela. Honrar o passado enquanto você o transforma, isso é soberania. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre você. A maioria das pessoas foge dessas conversas. Prefere tratar o sintoma e ignorar a raiz. Prefere culpar o governo, a família, o destino, qualquer coisa menos olhar para dentro e perguntar: qual semente eu estou plantando? Você não fez isso. Você ficou. Você prestou atenção. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar esse vídeo, se sentir bem por alguns minutos, e voltar exatamente para onde estava. Ou você pode pegar uma ferramenta, só uma, das que conversamos hoje, e aplicar ainda esta semana. O diário de padrões. A pergunta da causa. A auditoria de entradas. O plano mental. Escolhe uma. Só uma. E começa hoje. Porque a lei de causa e efeito não espera. Ela está funcionando agora, nesse exato momento, plantando causas ou reagindo a efeitos. E você decide qual dos dois vai ser. Você tem o poder de ser o ponto de virada da sua linhagem. Não no futuro. Agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa. Compartilha com alguém da sua família que está preso nos mesmos ciclos. E se inscreve no canal para continuar essa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, plante bem.